Tá bom. Então, vou receber as perguntas. Nas últimas semanas, a série 13 Reasons Why foi muito discutida, muito comentada na internet. As pessoas começaram a comentar bastante sobre o que passou ou o que sentiu vendo a série. E a Netflix ultimamente tem trago bastante séries, não só sobre o suicídio, que foi assim, novo agora, mas sobre público LGBT, minorias no geral, população negra. E qual a importância você considera dessas séries que falam sobre assuntos que são tabus ou são pouco discutidos pela mídia? É uma importância, sim, enorme, né? Eu estava comentando com vocês aqui antes de começar as filmagens, né? Que assim, ainda que a gente tenha um tabu, ainda que a gente não tenha conseguido desconstruir muitas coisas, só o fato de a gente estar discutindo isso de alguma maneira, ainda que assim de uma forma não tão profunda, né, não assim tão especializada, digamos assim, é uma importância tremenda. Porque é como quando a gente não fala sobre esses assuntos, é como se a gente estivesse varrendo a sujeira para debaixo do tapete, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, a gente tem uma regra assim de não falar nas mídias sobre casos de suicídio, né? Sim, é uma questão ética. Isso, é uma questão ética que a gente, na verdade, está tentando desconstruir. O que acontece? Assim, isso vem de muito tempo. Lá em 86, no Reino Unido, o pessoal fez uma pesquisa lá justamente para ver o impacto de mostrar na TV casos referentes ao suicídio e de como isso tinha aumentado a taxa de suicídio lá no país, né? E aí as pessoas começaram a criar essa regra aí, não falar sobre suicídio na mídia, né? Se isso de fato traz, assim, incita que as pessoas façam isso, a gente, na verdade, tem aí alguns aspectos a ser discutidos, porque a pessoa que já estava pensando nisso possivelmente pode se sentir imbuída a realmente praticar o ato, mas assim, se ela já estava pensando nisso, então aí o importante é a gente saber por que ela estava pensando nisso, e a gente ir atrás dessas causas, né? Ajudar essa pessoa, a pessoa não se sente imbuída simplesmente porque ela viu um suicídio na TV, mas porque ela já estava pensando sobre isso. Então, trazer isso nas mídias sociais é muito importante. A Organização Mundial da Saúde considera que a série pecou em alguns aspectos, que ela foi responsável por, na cena do suicídio, por exemplo, mostrar tão graficamente. Você acha que a cena do suicídio pode servir de gatilho para pessoas que estão na mesma situação que a Rena estava? Isso é um debate gigante, né? Mas assim, tem aí alguns aspectos que a gente pode considerar quando a gente fala sobre a cena gráfica, né, do suicídio. Como eu falei, tem aí um aspecto muito importante que a gente discutir o assunto, né? Porque se a gente não discute é como se o problema não existisse. Ele continua sendo um tabu e a gente não trata essas pessoas, né? E aí a gente pode generalizar isso para bullying, para assédio sexual, para estupro, que acontece também na série, né? Então, assim, se a gente arrasta a sujeira para debaixo do tapete, a gente não discute, vira tabu e a gente não trata as pessoas. Então, o que acontece? Como eu também já falei, existe aí um risco de que se a pessoa ela está em sofrimento e que ela tem ideação suicida, ela está pensando, planejando, pode ser que uma representação tão gráfica quanto foi na série, né, porque realmente ela explica passo a passo o que ela fez e tudo, pode ser um risco. Mas, por outro lado, a gente pode pensar também o serviço que essa série faz para as pessoas que estão acompanhando esses adolescentes, pais, professores, amigos, familiares, né? Porque se eles entendem o sofrimento implicado ali, naquele momento daquele adolescente, porque a gente, na verdade, talvez uma questão importante a ser discutida nesse ponto aí, é pensar sobre a ótica da pessoa que está em sofrimento, que no caso lá da série era uma adolescente, era a Hannah, né? Então, a gente tem um autor na psicologia que chama Hélio Guilliard, ele dá um exemplo assim, bem legal para a gente fazer uma analogia. Se uma professora escreve assim, a letra A, né, no quadro, e tem uma pessoa com miopia lá para assistir a aula, ela pode enxergar um triângulo, né? Então, ela vai copiar no caderno o triângulo, né? E aí, assim, é como se a gente estivesse falando da visão de uma pessoa que está em ideação suicida. Ela não enxerga a mesma coisa que a gente está enxergando. Então, o erro das pessoas é acreditar que o que aquela pessoa ali está sentindo é a mesma coisa que a gente está sentindo, né? Que o sofrimento que ela está sofrendo, às vezes,
é minimizado pela gente, como acontece na série também, né? Assim, não sei se vocês perceberam assim essa nuance, mas os adultos da série, eles tendem a minimizar o sofrimento. E talvez tenha sido uma sacada muito legal, porque algumas pessoas assistindo a série se sentem assim também, minimizando o sofrimento do adolescente. Ué, mas aquilo ali que ela fez, não, pra que isso tudo? Por que ela tá nesse sofrimento todo só porque o menino roubou as mensagens que era pra ela dentro do saquinho lá, né, em alguma das cenas, né? Ela tá assim porque a amiga dela parou de falar com ela, né? Mas aí é um crescente, são várias coisas acontecendo numa fase que o adolescente está muito vulnerável, né? Que a própria adolescência, ela é uma fase vulnerável. Então esse tanto de coisa aí vai gerando um problema que pra gente é pequeno, pro adolescente não, enorme. E aí, por isso que, assim, retratar isso na série é muito importante, mas a cena do suicídio em si, ela ainda gera muita polêmica, né? E eu confesso a vocês que eu vou deixar vocês ainda com essa pulga atrás da orelha, porque nem a gente da comunidade de saúde, de psicólogos, a gente não é unânime em dizer sim ou não. Tá. A série se passa em um ambiente escolar e mostra problemas psicológicos não só da Hannah, como de vários amiguinhos dela, principalmente os meninos que estavam envolvidos na fita. Exposição social, bullying, o próprio estupro e, enfim, assédio sexual e moral. Qual a importância de discutir isso no ambiente escolar? Coisas que acontecem, mas que muitas vezes ou é abafado pela própria escola, ou eles deixam de discutir por medo de aumentar os casos ou coisas do tipo. Novamente, é uma importância, assim, gigante, né? A gente tem feito, assim, a gente que eu digo assim, a comunidade da saúde, né? Médicos, psicólogos, a gente tem tentado justamente conscientizar esses profissionais que estão aí mais próximos dos adolescentes e das crianças, os professores, os cuidadores, pais, justamente para conversar sobre esse assunto, né? Porque, assim como a gente falou um pouco mais cedo, também isso é um tabu. Se a gente não conversa novamente, é como se o problema não existisse e aí a gente não tem nem, assim, ferramenta para trabalhar com ele, né? É como quando a gente, algumas boas décadas atrás, no início dos anos 90, assim, tinha muito tabu em relação, por exemplo, à AIDS, que era uma doença desconhecida, as pessoas não falavam a respeito, tinha muitos preconceitos e muitos mitos sobre a doença, né? Então, a pessoa que era portadora do vírus HIV, ela sofria muito preconceito por ela não conhecer e por outras pessoas não conhecerem, eram pessoas afastadas da sociedade. Então, hoje, pessoas que sofrem bullying, pessoas que sofreram algum tipo de abuso sexual, estupro, pessoas que têm ideação suicida, são pessoas, assim como os portadores de AIDS lá no início da década de 90, nos anos 80 também, sofriam esse preconceito e eram isolados da sociedade, hoje essas pessoas que sofrem bullying, enfim, têm assédio sexual, enfim, elas estão também afastadas da sociedade, né? Elas não têm ferramentas para elas lidarem e os outros também não têm, porque eles não entendem. Então a gente precisa discutir isso nas escolas, precisa discutir isso, até para enquanto isso não virar um assunto, digamos, recorrente, não vou dizer nem recorrente, mas comum, que as pessoas saibam do que elas estão falando, a gente vai só empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Aí a gente não trata ninguém. Segundo dados da OMS, o Brasil é o 8º país com o maior número de suicídios. Bem e a alto. maioria são homens. Você acha que esse problema da maioria serem homens está ligado a essa questão de orgulho ou vergonha de pedir ajuda de um profissional? Isso aí é uma das variáveis, né? Isso, sem dúvida, é uma coisa que a gente precisa discutir. Porque só o fato de a gente falar para as pessoas assim, olha, a taxa de suicídio ela é maior em homens do que em mulheres. Isso já causa surpresa em várias pessoas. Mas como assim, né? E aí a gente tem que pensar e pesquisar lá nas origens que a gente tem do que significa ser homem, o que significa para uma pessoa ser do gênero masculino, né? Assim, ao longo da nossa história, aí eu vou dizer assim, no que a gente tem mais próximo da gente, a nossa história ocidental, né, machista também, né, patriarcal, que a gente tem que o homem, ele é o provedor, o homem é a pessoa que tem a força, digamos assim, tanto física quanto, assim, aí eu ouso dizer até psicológica, porque algumas pessoas acham que o homem é a pessoa forte, a pessoa que não chora, né, então essa história que a gente constrói, esses conceitos que a gente constrói de que o homem é a pessoa forte, é o viril, é o provedor da família,
Isso daí é prejudicial para o próprio homem também, né? Então, desculpa, deu uma pigarreada aqui, mas quando a gente educa uma criança, um menino, né, a gente costuma até hoje falar, homem não chora, por que você está chorando, né? Você tem que proteger a sua irmãzinha, você tem que proteger a sua mamãe, porque você é o homem da casa, né? Então a gente ainda tem esses estereótipos aí de que o homem não chora, de que ele é o forte, e isso é prejudicial para a saúde do homem lá na frente, né? Então é interessante que a gente até vê uns comportamentos assim bem mais específicos do homem em relação ao pensamento suicida, né? Assim, alguns sinais que são mais específicos para o gênero masculino é assim, o homem se engaja mais em aumentar o uso de bebidas alcoólicas, ele fica mais agressivo, tem o isolamento social, né? Que a pessoa fica ali retraída na dele, né? Então, imagina o peso de uma pessoa que não pode chorar, que não pode expressar sentimento, que tem que ser o provedor, se sentindo uma pessoa inútil, uma pessoa triste, né? Então, isso tem um papel social enorme. Então, essa taxa alta em suicídio masculino justamente vai muito por esse caminho, né? E o próprio, como você citou aí, orgulho do homem de não procurar ajuda faz parte desse estereótipo do que ele é forte, ele não precisa de ajuda, né? Então, não procurar ajuda é um fator de risco para o homem. Não é a causa, digamos, de o homem adoecer e ficar vulnerável ao suicídio, mas é uma das variáveis a ser consideradas quando a gente fala de suicídio masculino. No Brasil ainda existe aquela cultura horrível de que somente pessoas com dinheiro pode ter depressão, pode ter ansiedade, que isso é doença de gente rica. Uhum. O que você acha que poderia ser feito para a gente mudar essa cultura, para desconstruir essa cultura horrível? Basicamente, a gente precisa quebrar esse mito, porque isso é um mito, né? Claramente que a pessoa que tem ideação suicida, a pessoa que tem depressão, a pessoa que tem ansiedade, seja lá o transtorno que for, né? Na verdade, a ideação suicida, ela não é o transtorno, né? Ela vem aí junto com várias outras coisas. Mas, enfim, a ideação suicida, ela não é, digamos assim, um luxo, né? Bem entre aspas, de uma pessoa rica, né? Até porque questões sociais envolvendo baixa renda, vulnerabilidade social, isso daí são fatores de risco para uma pessoa desenvolver a ideação suicida, né? Para ela achar que ela não tem outras formas de resolver os seus problemas, o seu sofrimento, senão, né, tirar a própria vida. Então, o que a gente precisa fazer, assim como eu disse que para a gente falar sobre o suicídio é uma desconstrução de vários tabus e que isso é importante para a gente prevenir o suicídio e trazer isso mais para perto da gente, também precisa desconstruir esse mito de que só gente rica é que tem problemas em relação à depressão, né? Agora a gente tem visto nas redes sociais muito preconceito em relação a isso, porque algumas pessoas ficam postando coisas do tipo, isso daí é frescura, isso daí merecia uma lapada para aprender a parar de falar essas coisas, né? Muito pelo contrário, se você me diz, por exemplo, que uma pessoa está se machucando porque ela quer chamar atenção, ok, ainda que seja para chamar atenção, ela quer chamar atenção por algum motivo. Alguma coisa não tá legal. Então a gente precisa voltar nossa atenção para essa pessoa. Sim, precisamos conversar sobre isso. E lembrando que isso não vai acontecer só com gente que tem dinheiro, né? Gente que está, inclusive, em situação de rua também faz isso. Bem na semana que veio a série foi estreada, veio também à tona a questão do jogo Baleia Azul. Uhum. E a maioria do perfil das pessoas que procuram normalmente são pré-adolescentes e adolescentes que estão envolvidos nesse jogo. O que você acha que pode levar uma criança, um adolescente que ainda está em formação, procurar por um jogo desse? Uhum. Então, olha só, aí tem um monte de resposta, eu poderia te falar muita coisa. Mas basicamente, essa fase da adolescência, final da infância, pré-adolescência, adolescência, é uma fase de muita vulnerabilidade, né? É pela própria fase, porque a adolescente, criança ainda está em desenvolvimento de várias questões neurológicas, questões biológicas, questões psicológicas, questões culturais também. A gente está construindo quem a gente é, basicamente, né? Falando assim de uma forma bem popular, a gente está construindo quem a gente é na adolescência e na infância. Então, é uma fase de vulnerabilidade no sentido assim,
Vamos supor, tem um autor também que fala muito sobre adolescência, ele tem um livro bem legal, se vocês quiserem, né, agregar aí aos estudos de vocês, é um livrinho pequenininho chamado Adolescência, do Caligares, Contar Caligares, ele é um italiano. Todos os capítulos do livro dele, ele fala da adolescência sob algum aspecto. E ele fala um negócio muito legal, assim, no início do livro dele, que é assim, imagina a adolescência como se ela fosse uma fase de moratória. Né? O que quer dizer moratória? Aí ele dá um exemplo assim, imagina que você está viajando de avião, seu avião cai, estraga tudo e você acaba ficando ilhado numa comunidade assim, indígena, com povos que você nunca viu na sua vida, e essas pessoas te acolhem, colocam lá para você viver junto com eles viram sua família, em outras palavras. E aí você fica lá vivendo com eles, aprendendo a comunidade, aprendendo tudo, língua, costumes, valores, moral, tudo. Fica lá, aprende isso. E você tem 2 valores muito importantes nessa comunidade, a pesca e a caça. Você aprende tudo isso e passa ali, 10 anos vivendo tudo isso. Aprendeu tudo, você está se sentindo uma pessoa apta a brigar com tribos rivais por eles, pescar os melhores peixes, caçar os melhores animais. E aí a comunidade fala para você assim, olha, você aprendeu um monte de coisa, mas a gente ainda acha que você precisa ir de mais uns 12 anos para você poder realmente ser um de nós. E aí você fica lá numa fase que ele chama de moratória, que é como se fosse o prolongamento dessa fase aí de espera. Eu já sei um monte de coisa e eu ainda não posso ser um deles. E isso é mais ou menos análogo à adolescência. Você sabe tudo que a sua comunidade te ensinou, tudo que os adultos te ensinaram. Claro que não é tudo, mas você sabe muita coisa que um adulto sabe, mas você ainda não tem discernimento para fazer muita coisa, você ainda não tem condições financeiras, condições de idade para fazer um monte de coisa, né? Então você fica aí numa fase que você sabe muita coisa, mas você não pode fazer muita coisa. Os adultos ainda te protegem, eles ainda te impedem de ser um adulto. Então aí é uma fase que o adolescente ele pode buscar N formas de se encaixar nesse mundo. Buscar grupos que sejam, por exemplo, ele encontra pessoas lá daquele avião que sobreviveram junto com ele. E aí ele se junta com aqueles adolescentes, não, com aqueles passageiros ali do avião e começa a criar um grupinho dentro do grupão, né? Tem o grupo lá que acolheu ele e ele faz um grupinho dos amigos dele ali no meio. E aí é como um adolescente que se engaja em grupinhos, que começa a fazer coisas assim que são mais bem vistas pelo grupinho de adolescente, fumar, beber, querem parecer pessoas assim importantes naquele grupo de outros adolescentes, né? Em outras palavras, eles querem procurar um lugar ao sol, digamos assim. Eles querem ser reconhecidos em alguma comunidade. E aí, nessa fase em que ele precisa ser reconhecido, que ele quer se destacar de alguma maneira, aí começam a vir os desafios que parecem muito sedutores para adolescente. Se ele já está numa fase que ele não se acha lá grande coisa, porque os adultos, né, não trazem ele para esse meio, ele fica muito vulnerável a pessoas que os desafiem a fazer coisas perigosas, coisas legais, né? Então, se uma pessoa fala assim para um adolescente, eu duvido que você entre nesse desafio, porque ele é um desafio aqui de pessoas fortes, né? E assim, claro que não são todos os adolescentes, mas eu não sei se vocês já tiveram contato com como funciona esse jogo, mas são atividades que elas proporcionam o suicídio no final. Eles levam o adolescente a desenvolver pensamentos suicidas, a ter vontade de fazer aquelas coisas. Claro que um adolescente que já não tenha nenhuma vontade de fazer isso, dificilmente vai chegar no fim do jogo e vai entrar no jogo, né? Dificilmente eles vão ser seduzidos pelas atividades lá dos jogos. Mas um adolescente que já está vulnerável, que já está ali não se sentindo pertencente a um grupo, está sofrendo, é o caso da menina lá da série, ela pode se sentir seduzida por esse jogo. Então, no final, que a última tarefa é se matar, tirar a própria vida, a pessoa vai fazer, porque ela foi preparada o jogo inteiro para isso. Então, a vulnerabilidade da fase adolescência e infância é um grande trunfo para as pessoas que estão ali por trás do jogo, fazendo ele acontecer. Né? Então, a gente precisa ficar atento. Eu acho que a bateria vai acabar. Ixi. Vou casar de agora, você tem 2 minutos. Ixi, eu tô falando demais, né, gente? Não, é por causa... Tá vendo? Aí fica 10 minutos. Tem 10 mais 10 minutos de vídeo. Vai. Tá. A gente passa o próximo. Qual a pergunta? Tá aí. Não, mas é tipo assim, ó.
A minha outra pergunta era sobre essa questão do diálogo entre os pais e os filhos e a escola e os alunos. Sempre era tratado de forma muito superficial, muito rasa, ou era impositória. Você não pode se matar, você deve procurar ajuda. Mas, assim, você acha que esse diálogo da escola com os alunos e dos pais e dos filhos representa o que acontece na realidade? Na verdade, é bem diferente, né? É igual... Você me diz da série ou do... Da série, na Sim. realidade. Então, eu achei genial a forma como eles colocaram a relação de adultos com adolescentes na série, né? No 13 Reasons Why. Porque que acontece? Realmente, o universo do adolescente é muito diferente do universo do adulto, né? Então, o sofrimento que o adolescente está passando não é o mesmo sofrimento que o adulto entende que ele está passando, né? Então, assim, se você coloca... Você pega duas realidades que são tão diferentes, a do adolescente e a do adulto, elas não convergem. Por mais que o adulto tenha vontade de ajudar, ele quer ajudar de alguma forma, muitas vezes ele não sabe como ajudar, né? Então, muitas vezes ele é realmente impositivo. O adulto fala, você não pode pensar essas coisas, você tem que ser positivo, você não pode fazer nada contra você. Você, inclusive, assim, alguns adolescentes ficam preocupados no sentido de vou tentar fazer alguma coisa contra a minha vida aqui, se meu pai me pega, ele vai me dar uma bronca, né? Quando, na verdade, o que deveria importar não é a bronca que você vai dar no adolescente, é o quanto você pode ajudá-lo para que aquilo não, de fato, não aconteça. Se é que você chegou lá a tempo de evitar alguma coisa, né? Mas, realmente, a forma impositiva e a forma, às vezes, até aversiva com que o adulto vai tratar esse tipo de coisa com o adolescente, ela só afasta mais o adolescente e diminui ainda mais a possibilidade de um diálogo. Então, quando a gente traz esses assuntos para uma série tipo essa aí, da Netflix... Primeiro, se a gente colocou numa mídia que ela é popular, como o Netflix, eu já acho assim um ganho tremendo. Se você colocar o assunto em voga numa mídia como essa. Porque daí você aproxima o diálogo do adolescente, porque série é uma coisa que fala a mesma língua do adolescente, principalmente uma série que é voltada para o adolescente, tipo essa. Se você traz isso numa mídia em que o pai pode assistir, o adolescente pode assistir, você aproxima mais o diálogo do adolescente e do adulto, né? Como eu falei mais cedo também, a série dá pra gente que é mais velho, assim, para os adultos, pessoas que convivem com adolescentes, eles dão a impressão pra gente que o sofrimento da personagem principal lá é uma coisa pequena e a gente só vai começar a se preocupar com ela da metade da série pra frente, que aí começa a acontecer coisas realmente graves. Só que, assim, isso vamos imaginar que aquela série fosse a vida real de uma adolescente. Quando a gente começa a se preocupar com os problemas dela, eles já estão enormes, ela já não tem mais recurso para ela própria lidar com eles, né? Então, realmente, o que acontece ali, retratado com os pais e com a adolescente, é muito real. E que bom que eles retrataram isso, porque isso eu acho que foi um ganho da série. Mostrar para os pais como que muitas vezes eles negligenciam o sofrimento do adolescente por achar que é bobagem ou por não ver mesmo, né? Isso é uma coisa que aparece muito em clínica. A gente atende adolescente e às vezes vai o adolescente cheio de sofrimento. Sim, parece que a vida não faz o menor sentido. A gente chama o pai para conversar, o pai não tem a menor ideia do que está acontecendo. Você pergunta assim, por que você acha que... Por que você trouxe seu filho aqui? O que você acha que é importante o terapeuta fazer por ele? O que você acha que é importante ele fazer aqui na terapia? O pai fala, não, assim, porque eu acho que ele tá muito triste, ele tá estranho. E não faz a menor ideia do que tá acontecendo, né? Aí, às vezes, o psicólogo tem que tentar aproximar o diálogo desses dois, né? Você não pode quebrar a confiança do adolescente e contar tudo pros pais que ele te contou, porque isso é uma quebra de sigilo, isso é uma falta ética. Mas você também tem que se preocupar em mostrar para os pais qualquer sinal de um sofrimento que pode virar uma ideação suicida, né? É muito difícil a gente falar em termos muito objetivos quais são os sintomas de que a pessoa está pensando em fazer isso, em cometer um suicídio. Até porque a resposta não é objetiva, são várias coisas que podem estar acontecendo. Mas uma unanimidade entre os médicos e psicólogos é que a gente não pode ignorar nenhum sinal. Falas assim do adolescente de eu não valho nada, a pessoa menos valia, a pessoa achar que ela não dá conta de fazer nada, de ela achar, por exemplo, que os problemas dela não têm solução. As mídias sociais hoje em dia, elas
trazem pra gente aí, se a gente usá-la como ferramenta de prevenção, a gente pode ter grandes ganhos, porque observar postagens de adolescente, músicas, referências que tenham a ver com morte ou com se matar, né? A gente não pode ficar, claro, neurótico com qualquer coisinha mínima que seja, mas a gente também não pode ignorar o que pode ser um sinal de um sofrimento, né? Um adolescente que é sempre muito pra frente, muito alegre, e uma hora ele muda o comportamento, isso é um sinal, né? Então a gente não pode ignorar isso. Então a gente precisa procurar os pequenos sinais assim. E trazer isso em mídias como série é essencial. Ok, achei maravilhoso. Achei maravilhoso. Não precisa fazer pergunta.